transformada em igreja. A velha Grécia acabara. O grande templo já havia tombado. Suas colunas balançaram num terremoto. Suas pedras foram saqueadas para construir uma fortaleza contra os invasores bárbaros. Com o mundo clássico sendo abandonado, os rios locais se encheram de sedimentos amarelos. E foi isso que protegeu as ruínas de Olímpia, preservando as ferramentas e a xícara de Fídias para nós. A grande estátua de Zeus tinha sido carregada, levada para Istambul, ou Constantinopla, como era chamada. No tempo dos primeiros imperadores católicos, a cidade do Golden Horn tinha uma das coleções de arte mais extraordinárias que o mundo já tinha visto. Este círculo de tijolos marca a entrada no palácio do devoto cristão eunuco Louses. Ele comandou o fechamento dos templos. Ele colecionava esculturas pagãs e as expunha em seu palácio. O maior prêmio de todos ficava no final do corredor. Uma estátua de Zeus de 800 anos. Ela ficava ali no nicho, como no fundo de uma igreja, tão alto como aquelas árvores. Aqui ficou por 60 anos, mais ou menos. Então foi destruída numa revolta na cidade. De certa forma, ainda está aqui até hoje, porque a grande face do Zeus de Fídias se tornou a face de Cristo onipotente para a Igreja Oriental. Esta é a pequena igreja de São Xavier, em Kora, Istambul, um dos mais belos monumentos bizantinos que sobreviveu. Uma caixa de joias teológica. E aqui está o grande Zeus em suas paredes. Zeus é Cristo, 1000 anos depois que o marfim original virou cinzas do palácio de Louses. Lá está São Pedro segurando as chaves do paraíso. Ele sempre é mostrado assim, como um homem de rosto amedrontado, cabelos longos e crespos e uma barba curta e loira. Agora, vejam São Paulo. Ele sempre é mostrado assim, completamente diferente. Pouco cabelo, testa pronunciada, barba longa e desordenada e um grande nariz de gancho. Qualquer um que viesse à igreja saberia quem eles eram apenas pela forma tradicional de retratá-los. Agora, olhem para cima, sentado em seu trono, o Zeus olímpico, como Cristo. Como é que um deus pagão chegou a assumir a própria imagem de Cristo? Bem, para começar, o Zeus olímpico do Palácio de Louses era uma coisa maravilhosa por si só. E, por outro lado, a mesma estátua já tinha assumido a imagem de divindade suprema durante quase 1000 anos. Baco, deus do vinho, e Afrodite, a deusa do amor, vão dissolver os seus membros, diz o antigo poeta. Assim como sua única filha, a gota. Sabe, deitado aqui nesse lindo banho turco, que é um descendente direto das saunas gregas e romanas, não posso deixar de pensar como as pessoas não se parecem nada com as esculturas gregas. Mesmo assim, aquela ideia das esculturas gregas e romanas, representando de alguma forma o ideal de beleza física, ainda está em nós hoje. Está muito longe da verdade. Há pouco tempo houve um projeto de pesquisa que comparou as medidas de milhares de soldados italianos e gregos. E eles foram comparados às estátuas clássicas. E adivinha só, eles não tinham nada a ver.
Então, se você está nas terras mediterrâneas e vê mulheres que trabalharam na lavoura a vida toda, elas se parecem mais com Rosanna do que com Madonna. Mesmo assim, a ideia dentro de nós, que existia uma figura clássica tentando sair, ainda é muito forte na ginástica aeróbica, nos regimes e tudo mais. Então, de onde foi que saiu esse incrível ideal de beleza clássica e por que ele ainda está conosco? A resposta curta é claro, é a cultura grega. Suas imagens antigas ainda estão vivas em nós. Os escultores, como Fídias, fixaram a imagem básica do corpo como estátuas como a de Zeus. Nos séculos que se seguiram, a escultura se tornou mais animada, o que muitos ocidentais poderiam chamar de mais natural. As esculturas de mulheres assumiam olhares e poses que até hoje em dia são chamados de sexy. E os homens assumiam ações como na vida. Colocado na entrada do porto, o lendário Colosso, a outra estátua das 7 maravilhas, se tornou uma imagem famosa devido ao seu novo tipo móvel de escultura. Acima de tudo, esta era uma imagem criada por artistas que trabalhavam nos retratos de um único homem, Alexandre o Grande. Vejam a ruga da testa de Alexandre. É bem real ou não? Como se ele tivesse franzido a testa. O cabelo também, parece que o vento está batendo nele. E está todo despenteado, como cabelo de verdade. E sua face também. Venha até aqui e olhe direito. Você vai ver que o escultor fez 4 movimentos diferentes através do rosto. Um para o bochecho, para o nariz, um para a boca, outro para o queixo. É muito interessado na pele, esse cara. Ele está interessado na pele, se esticando sobre o músculo. Você tem a sensação de que se uma mosca pousasse nesse mármore, ele tremia. Alexandre mudou a história. Por isso, esse novo tipo de escultura é tão apropriado. Ele mudou a história quando marchou da Macedônia até a Índia. Ele priorizou os assuntos humanos. Houve um tempo quando se dizia, antes ou depois da conquista de Alexandre, Alexandre se tornou um homem de destino no tempo. Um homem de destino, é claro, como uma imagem. Não é uma cópia de carne e osso. Como Hitler tinha Leni Riefenstahl, como Garbo tinha Hollywood, então Alexandre tinha seu fazedor de imagem. Ele tinha um escultor de corte chamado Lisippus, e ele inventou a primeira imagem do homem como herói. Fez muito por Alexandre. Uma coisa que ele fez foi pegar as curvas sutis da escultura grega e abusar delas. Você pode ver nesses torsos, eles vão para baixo, as pernas atravessam. É um homem real de força e vigor. Esse músculo aqui mostra que Alexandre era um poderoso lançador. Foi acentuado para grudar na coxa, mas a maior coisa que ele fez foi diminuir o tamanho tradicional da cabeça grega, que era normalmente proporcional ao corpo, numa razão de 7 ou 8 para 1. Lisippus fazia 10 para 1. A cabeça de Alexandre ficou menor. Ele acabou parecendo mais um jogador de futebol americano ou um Schwarzenegger. Lisippus caprichou mesmo foi no rosto. E ele criou um herói moderno. Esse cara podia ir direto para os filmes ou não? É uma história muito estranha como esse visual em particular apareceu. Por quê? Porque o verdadeiro Alexandre tinha cabelo comprido mesmo, mas era baixo e meio surdo. Como estava cercado por seus cortesãos, sua pose típica era de se esforçar para ouvir o que estavam falando dele. O que Lisippus fez, o criador de ícones clássicos, foi transformar esses defeitos em poses heróicas para que os alongamentos, as viradas, se tornassem uma pose como se ele estivesse dirigindo exércitos. E é claro, isso fazia com que a boca torcesse um pouco e abrisse um pouco. O que Lisippus fez para nós aqui foi realmente a primeira imagem de um astro. Partes disso sobrevivem em cada foto de astro, de Byron a Brando até o morto James Dean.